Bom dia, meninas! Bem-vindas à nossa sétima aula do Clube do Livro. E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 7, que se chama A Sacizada. Eu espero que vocês estejam gostando do livro e que agora que vocês têm o livro impresso em papel em casa, com várias ilustrações, esteja sendo mais legal de ler. Eu peço que vocês sigam a nossa rotina do Clube do Livro, tentem ler sozinhas ou com a ajuda dos pais. Se vocês não conseguem ainda ler sozinha, escutem o nosso audiolivro. Se vocês não têm o link da playlist da leitura em voz alta, peçam para a Rayane que ela envia para vocês. Compartilhem as impressões de vocês sobre o capítulo, o que vocês acharam, e respondam os quizzes lá no nosso Instagram. Trabalhem no diário de leitura de vocês também e, claro, assistam às nossas aulas. Eu acho que a partir da semana que vem a gente já vai conseguir voltar para o presencial e aí vai ficar mais legal ainda o nosso clube. Mas, por enquanto, vamos continuando por aqui para a gente também não ficar perdendo tempo, né? Eu vou compartilhar o meu diário de leitura com vocês e para a gente conversar mais sobre esse capítulo e ver o que de interessante tem para a gente discutir e aprender sobre ele. O nome do capítulo é A Sacizada. O Pedrinho levou o Saci para a mata virgem do sítio e está lá, né, descansando debaixo de uma árvore até que ele consegue ver o Saci. Quando ele começa a pegar no sono, ele enxerga o Saci dentro da garrafa e ele começa a conversar com o Saci e pede a ajuda do Saci para voltar para o sítio, porque o Saci fala: Poxa, Pedrinho, você nem imagina a quantidade de coisa que tem na mata virgem. Você achou que o maior perigo fosse eu, o Saci? O seu maior medo era eu? Eu não sou quase nada, né? Eu sou o menor dos perigos que tem na mata. Mas eu vou te ajudar a sair daqui e voltar para a casa da dona Benta, porque eu vivo na mata, eu conheço a mata melhor do que você, e em troca disso você vai devolver a minha liberdade. E o Pedrinho aceita, porque ele não tem opção, né? Apesar dele querer muito ficar com o Saci, foi muito difícil para ele conseguir capturar o Saci, e ele vai perder o Saci porque ele agiu com demasiada coragem quando ele deveria ter temperado um pouco melhor a curiosidade dele com mais medo do que o que de fato ele tinha. Então vamos ver o que é o Pedrinho pede para o Saci levar ele no sacizeiro, onde nascem os sacis. Vamos ver como que é esse sacizeiro. Na Mata Virgem, o Pedrinho encontrou coisas muito bonitas, né? Como a gente sabe, a floresta deixou ele muito impressionado, as borboletas, os passarinhos, enfim, tudo ele achou muito bonito. Porém, o Saci levou o Pedrinho no Sacizal, que é onde nascem os sacis, e ele ficou muito interessado em saber mais. Era um negócio que ele nunca imaginava que era assim. O Saci nasce como se fosse numa árvore, ele fica dentro do gomo por 4 anos, até que ele amadurece, digamos assim, aí ele sai do gomo e vira um Saci. E aí o Saci, o amigo do Pedrinho, até deixa o Pedrinho espiar dentro do gomo para ver como que é que o Saci fica lá dentro, crescendo, né, esperando dar os 4 anos para ele conseguir sair de dentro do gomo e, enfim, aproveitar a vida dele. Tem um tempo certo a vida do Saci, eles têm que depois voltar para o Sacizal. Mas o Saci também não deixa o Pedrinho saber tudo, porque certas coisas, por exemplo, como abre e fecha o gomo, o Saci fala que é um segredo que só os Sacis podem saber. Então, o Pedrinho tem que virar de costas. Por mais curioso que o Pedrinho saiba, existem coisas que a gente nunca vai saber, ou às vezes a gente não pode saber, ou qualquer outro motivo que seja, a gente tem que simplesmente aceitar como é, porque não tem como descobrir, seja porque ninguém estudou aquilo muito a fundo, ou seja porque é muito perigoso, é um conhecimento muito perigoso, e aí nem todo mundo pode saber, porque só algumas pessoas certas têm capacidade, né, de lidar com aquilo. Enfim, também é uma lição para a gente aprender que, por mais que a gente tenha curiosidade de saber das coisas e aprender as coisas, a gente não consegue aprender tudo. Primeiro porque a gente não dá conta mesmo, é muita, muita, muita coisa que existe para aprender e a gente nunca vai aprender tudo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre quão pouco a gente sabe sobre o mundo, sobre as coisas. E existem coisas também que a gente não pode saber, seja porque a gente é muito novo ainda e a gente tem que esperar crescer um pouco para entender melhor, ou seja porque é uma coisa muito perigosa, uma coisa muito sensível, é um segredo, por exemplo, terrível que pouquíssimas pessoas podem saber, que senão acontece um desastre natural ou político, enfim, existem algumas coisas que são assim, são protegidas a 7 chaves porque são conhecimentos perigosos.
Mas agora começou a aparecer as coisas que Pedrinho não esperava, porque até agora está tudo muito bem, está tudo muito bom, né? Ele achou a mata muito bonita, ele viu o saci, ele descobriu como que os sacis nascem, mas o saci escuta um rugido ao longe, e ele sabe que esse rugido, esse barulho, é sinal de jaguar. Pedrinho fica muito medo, ele fica completamente apavorado. E ele começa a subir na primeira árvore que ele vê na frente dele, que é uma cabiúna, um jacarandá, aquela árvore de tronco bem grosso e bem grande. E o Pedrinho, o Saci fala para o Pedrinho, Pedrinho, nessa árvore aí não suba não, porque nessa árvore daí o jaguar consegue subir também. E aí ele vai te abocanhar. Tem que subir numa árvore que é um pouco mais magricela, um pouco mais frágil, porque se o jaguar tentar subir, ele não vai conseguir, porque ele é um animal muito grande. Então, aí o Pedrinho já começou a perceber que as coisas não eram tão simples como ele imaginava. Não é só dar uma pelotada no focinho do jaguar ou da onça pintada. Jaguar e onça pintada é a mesma coisa. Botei uma foto aqui que ela vai embora. Pelo contrário, se você der uma pelotada no focinho dela, eu acho que ela vai ficar com mais raiva ainda, né? E no caso, esse jaguar que chega perto dos dois, do Saci e do Pedrinho, ele está com muita fome. Ele tenta subir na árvore que o Saci e o Pedrinho subiram e ele não consegue, mas ele fica ali rondando aquela árvore. Pedrinho imaginava, Pedrinho é um menino da cidade. Ele nunca tinha visto um jaguar ou uma onça pintada. A única coisa que ele tinha ouvido falar sobre a onça pintada é que era um gato selvagem. Eu imagino que Pedrinho deve ter pensado que a onça pintada fosse uma coisa parecida com essa foto aqui, né? Pensava que o jaguar era um gato selvagem, ele conhecia gatos esses que a gente tem na cidade, ele pensava, um gato selvagem ou uma onça pintada deve ser um gato com uma pelagem diferente, né? Uma pelagem de onça, digamos assim, porque apesar da gente nunca ver uma onça, a gente sabe como que é a pele de uma onça, né? A estampa de uma onça a gente conhece. Então, eu acho que o Pedrinho imaginou que a onça pintada ou o jaguar fosse uma coisa parecida com um gato selvagem, um gato que é o que ele conhecia, esses gatos de cidade, esses gatos que a gente tem em casa às vezes. Ele imaginava que era isso. Ele pensava, é muito fácil se chegar um gato selvagem perto de mim, eu dou uma pelotada e o gato vai embora. Realmente, se fosse assim, né? Mas ele percebeu que não. E aí eu destaquei um pedaço do capítulo para a gente destacar algumas partes importantes. Nunca em sua vida Pedrinho subiu tão depressa em uma árvore. Tinha a impressão de que o terrível tigre dos sertões estava atrás dele, já de boca aberta para engolir o vivo. Mas era apenas ilusão, filha do medo, pois a fera miou outra vez e o saci calculou pelo som que ainda deveria estar a 100 metros dali. Pedrinho ajeitou-se como pôde numa forquilha da árvore, lá ficando quietinho ao lado do saci. Preparou-se para ver uma fera sobre a qual vivia falando, mas sem ter a respeito ideia justa. Ou seja, ele não tinha uma ideia justa, uma ideia verdadeira do que de fato era um jaguar, uma onça pintada. Ia ver a famosa onça pintada, esse gatão que muito lembra a pantera das matas da Índia. Então, ele associava a onça pintada com um gato, no máximo um gato um pouquinho maior, ou um gato com uma pelagem diferente. Ele não imaginava que fosse um bicho tão apavorante como o que ele vai encontrar quando a onça chegar lá perto. Ainda bem que ele tem o Saci, né, para ensinar ele esses perigos da mata. Mas, como ele estava muito corajoso, ele não temperou direito a curiosidade dele, ele jogou muita coragem e amenizou demais o medo, ele se viu numa situação muito difícil, ele ficou completamente apavorado, com medo de ser engolido vivo por uma onça pintada. Se ele tivesse sido um pouco mais cauteloso, se ele tivesse escutado melhor a dona Benta e levado mais em consideração o que ela estava falando, que não adiantava ser corajoso desse tanto, que era melhor conhecer primeiro antes de se colocar nessa situação de explorar a mata sozinho. E aí, agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e como que ele vai sair dessa situação difícil, né? A onça está chegando, ele está em cima da árvore com o saci, e agora? O que será que vai acontecer? A gente vai ter que esperar o próximo capítulo para saber. Mas eu trouxe aqui algumas palavras novas que apareceram nesse capítulo. O primeiro é gomo. Gomo, no caso do livro, está sendo empregado no sentido da botânica, que é um gomo ou uma gema, é a formação inicial das plantas. E aí tem uma formação celular específica que a gente chama que é meristemática, mas isso é uma coisa da biologia que vocês vão aprender
quando ficarem mais velhas. Mas um gomo é que nem um broto de uma flor. Vocês já devem ter visto uma florzinha antes dela desabrochar, ela é um gominho, ela é uma formação inicial, né? Elas ficam assim, e aí depois elas se transformam em uma flor. E é aqui dentro que o saci fica durante 4 anos, enquanto ele está crescendo. Taquaraçu também é uma palavra nova que aparece. E taquaraçu é o nome dessa árvore aqui, né, que tem esse tronco que lembra um pouco um bambu, mas não é bem um bambu, porque o bambu é mais fino e ele é mais concentrado, né? Ficam vários bambus perto do bambuzal, todos muito juntos, é até meio perigoso, porque é onde as cobras gostam de ficar. Mas o taquaraçu lembra um pouco o bambu, mas ele é mais grosso, mais alto e ele não fica tão amontoado quanto o bambu. E a gente tem várias expressões em português que remetem a essa árvore. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa é uma taquara rachada, é porque ela fala sem parar, né? E aí a taquara rachada seria um taquaraçu, um pau desse rachado, porque provavelmente deve ser uma coisa que faz muito barulho quando cai, né? Quando você tenta derrubar ele, ele faz um barulhão. E aí uma taquara rachada, ou uma taquara cortada, né? É um negócio que faz muito barulho, ou seja, é aquela pessoa que fica o tempo inteiro falando. E forquilha é o nome que a gente dá ao ramo de uma árvore ou de um arbusto que se bifurca em formato de Y. E a gente às vezes até usa para fazer estilingue, e tem algumas árvores que têm os galhos nesse formato. E é bem aqui no meio de uma forquilha, de uma árvore mais fina, que o Pedrinho senta e sobe, né? A gente viu que o Saci, ele queria subir no jacarandá e o Saci pegou e falou, não, nessa árvore daí a onça consegue subir também, você tem que subir numa árvore um pouco mais fininha e ficar aqui esperando ela ir embora. Bom, meninas, esse capítulo não é muito grande, eu espero que vocês tenham conseguido ler e até reler ele, se vocês gostaram. Tenham escutado a nossa playlist, a leitura em voz alta, e que vocês estejam gostando do livro e trabalhando no diário de leitura de vocês. Destaquem outras palavras que vocês encontraram no capítulo que vocês não conheciam, procurem no dicionário e coloquem no diário de leitura de vocês. Se vocês quiserem também pesquisar a imagem dessas palavras na internet para ver como que ela é, depois desenhar no diário de leitura também é uma excelente ideia. E também fazer um resumo do capítulo, o que vocês aprenderam, o que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo, um parágrafo ou uma frase, e colocar no diário também, para quando a gente estiver lá no final do livro e a gente quiser lembrar do que a gente leu no começo, a gente ter o nosso diário de leituras bem completo, tá bom? Eu espero encontrar com vocês presencialmente na semana que vem, mas por enquanto, lembrem-se de participar por aqui nos comentários do vídeo ou lá no Instagram também, respondendo aos quizzes e comentando também nas fotos dos capítulos que eu coloco lá para vocês, no @vioridas. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.